Caríssimos e caríssimas, vamos para a terceira e última parte dessa série de vídeos sobre antropologia baseado no livro Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, de Mayan Pirman. O tema do nosso vídeo, a imagem de Deus no homem. Quando Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Gênesis 5:1, 9:6, Eclesiastes 7:29, Atos 17:26, 28, 1 Coríntios 11:7, 2 Coríntios 3:18, Efésios 4:24, Colossenses 1:15, Tiago 3:9, Isaías 43:7, Efésios 2:10. O homem foi criado à semelhança de Deus, foi feito como Deus em caráter e personalidade. E em todas as Escrituras, o ideal é alvo exposto diante do homem e o do seu ser semelhante a Deus. Levítico 19:2, Mateus 5:45-48, Efésios 5, verso 1. E como ser como Deus significa ser como Cristo, que é a imagem do Deus invisível. Consideremos alguns dos elementos que constituem a imagem divina no homem. O primeiro tópico do nosso vídeo é o parentesco com Deus. A relação de Deus com as primeiras criaturas viventes constituem-se em essas de maneira inflexível, obedecendo aos mesmos instintos implantados pelo Criador. Mas a vida que implantou ao homem foi resultado verdadeiro da personalidade de Deus. O homem, na verdade, tem um corpo feito do pó da terra, mas Deus soprou nas suas narinas o sopro de vida. Gênesis 2:7. Dessa maneira, dotou-o de uma natureza capaz de conhecer, amar e servir a Deus. Por causa dessa imagem divina, todos os homens são, por criação, filhos de Deus. Mas, desde que essa imagem foi manchada pelo pecado, os homens devem ser recriados ou nascidos de novo. Efésios 4:24, para que sejam, em realidade, filhos de Deus. Um erudito de língua grega aponta o fato de uma das palavras gregas traduzidas por homem, antropos, ser uma combinação de palavras significando literalmente aquele que olha para cima. O homem é criatura de oração e a ocasião na vida dos mais perversos quando eles invocam algum poder supremo para socorrê-los. O homem pode não entender a grandeza de Deus, nem a sua dignidade, e assim tornar-se semelhante aos irracionais que perecem. Salmo 49:20. Mas ele não é irracional. Mesmo na sua degradação, o homem é testemunha da sua origem nobre, pois o animal não pode degradar-se. Por exemplo, ninguém pensaria em ordenar a um tigre dizendo, "Sê tigre". Ele sempre foi e sempre será tigre. Mas a ordem ser homem leva um verdadeiro significado àquele que se degradou. Por mais que tenha o homem degradado, ainda ele reconhece que deveria estar em plano mais elevado. Vamos trabalhar agora o caráter moral. O reconhecimento pelo bem e do mal pertence somente ao homem. A um animal pode-se ensinar a não fazer certas coisas, mas é porque essas coisas são contrárias à vontade do dono, e não porque o animal sabe que essas coisas são sempre corretas e outras sempre erradas. Em outras palavras, os animais não possuem natureza religiosa ou mesmo moral, não são capazes de ser instruídos nas verdades concernentes a Deus, nem à moralidade. Assim, escreve um grande naturalista. Concordo plenamente com a opinião dos escritores que asseguram ser o sentido moral, ou seja, a consciência, mais importante de todas as diferenças entre os homens e os animais inferiores. Esse sentido está resumido naquele curto mais imperioso, deve, tão cheio de significação, e o mais nobre de todos os atributos do homem. Agora vamos trabalhar a razão. O animal é meramente uma criatura da natureza. O homem é senhor da natureza. Ele é capaz de refletir sobre si próprio, arrazoar a respeito das causas das coisas. Pense nas invenções maravilhosas que surgiram da mente do homem. Por exemplo, o relógio, o microscópio,
o vapor, o telégrafo, o rádio, a máquina de somar, a internet e outras numerosas demais para se mencionar. Olhem a civilização constituída ou construída pelas diversas artes. Considerem-se os livros que foram escritos, a poesia, a música que foram compostas. E então, adorem ao Criador por esse dom maravilhoso da razão. A tragédia da história é essa, que o homem tem usado esse dom para propósitos destrutivos, até mesmo para negar o Criador que o fez uma criatura pensante. Agora vamos trabalhar a capacidade para a imortalidade. A existência da árvore da vida no jardim do Éden indica que o homem nunca teria morrido se não tivesse desobedecido a Deus. Cristo veio ao mundo para colocar o alimento da vida ao nosso alcance, para que não pereçamos, mas vivamos para sempre. Vamos trabalhar a partir de agora domínio sobre a terra. O homem foi designado para ser a imagem de Deus com respeito à soberania. E como ninguém pode ser monarca sem súditos, sem reino, Deus lhe deu-lhe tanto um império como um povo. Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Gênesis 2:28, Salmo 8, do 5 ao 8. Em virtude dos poderes implícitos em ser o homem formado à imagem de Deus, todos os seres viventes sobre a terra estavam entregues na sua mão. Ele devia ser o representante visível de Deus em relação às criaturas que o rodeavam. O homem encheu a terra com a sua produção. É um privilégio especial do homem subjugar o poder da natureza à sua própria vontade. Ele, o homem, obrigou o relâmpago a ser o seu mensageiro, tem circuncidado o globo, subido até as nuvens e penetrado as profundezas do mar. Ele tem jogado as forças da natureza uma contra as outras, mandando os ventos ajudá-lo a enfrentar o mar. Se é tão maravilhoso o domínio do homem sobre a natureza externa e inanimada, mais maravilhoso ainda o é o seu domínio sobre a natureza animada. Vejam o falcão treinado derrubar a presa aos pés do seu dono e voltar quando os grandes espaços o convidam à liberdade. Vejam o cão usar a sua velocidade a serviço do dono, tomar a presa que não será sua. Veja o camelo transportar o homem através do deserto, sua própria habitação. Todos eles mostram a capacidade criadora do homem e sua semelhança com Deus Criador. Finalizamos tudo isso dizendo: a queda do homem resultou-se na perda e no desfiguramento da imagem divina. Isso não quer dizer que os poderes mentais e psíquicos, a alma, foram perdidos, mas que a inocência original e a integridade moral nas quais foi criado foram perdidas por sua desobediência. Portanto, o homem é absolutamente incapaz de salvar-se a si mesmo e está sem esperança, a não ser por um ato de graça que lhe restaure a imagem divina. E este assunto vai ser tratado em vídeos próximos. Por isso, não deixe de se inscrever no nosso canal youtube.com/Prof. Daniel Ramos. Deus abençoe a sua vida. Obrigado.